Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 10 de abril de 2025. Sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques. Organizações apresentam um manifesto contra a PL dos supersalários. Ucrânia volta a afirmar a presença dos chineses no fronte da guerra. Casa Branca revisa tarifas e cobrança por produtos chineses chega a 145%. Jovens morrem após serem atropeladas em São Paulo. E os gols da Copa Libertadores. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. Um grupo de 10 entidades divulgou um manifesto contra o avanço do projeto de lei que amplia as remunerações das carreiras da Justiça. O chamado PL dos supersalários deve aumentar o gasto do governo em quase 3 bilhões e meio de reais. Segundo as organizações, o projeto, que é um substitutivo ao texto original que começou a tramitar na Câmara, pode legalizar brechas que permitem o pagamento de penduricalhos acima do teto constitucional a uma minoria de servidores. Segundo estimativas, o pagamento desses penduricalhos custou mais de 11 bilhões de reais aos cofres públicos em 2023. O grupo afirma que esse valor é o suficiente para construir mais de 4.500 unidades básicas de saúde ou atender mais de 1.300.000 famílias pelo Bolsa Família. As entidades criticam a ampliação das exceções ao teto, que incluem auxílio alimentação e indenização pelo uso do veículo pessoal para ir ao trabalho. Em fevereiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ao Congresso uma lista de medidas econômicas consideradas prioritárias para os próximos 2 anos. O conjunto de propostas inclui limitação dos supersalários. Mas esse custo não parece ser prioridade em Brasília. O projeto que tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado afirma que, se o texto for mantido dessa forma, pode criar um efeito cascata e abrir espaços para que outros servidores do Executivo peçam equiparação. Esse movimento, segundo as entidades, se acontecer, pode provocar um rombo de quase 27 bilhões de reais nas contas públicas. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados recomendou ao plenário a cassação do mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL. Ele é acusado de quebrar o decoro parlamentar ao expulsar com violência um militante do Movimento Brasil Livre no ano passado. Durante a sessão de votação, apoiadores de Glauber gritaram palavras de ordem e tumultuaram o debate. O deputado psolista é acusado de ter quebrado o decoro parlamentar ao expulsar aos chutes e empurrões um militante do Movimento Brasil Livre, do interior da Câmara dos Deputados, em abril do ano passado. Glauber Braga, quando pôde falar, anunciou o início de uma greve de fome em protesto contra o processo. Segundo Glauber, que entrou em rota de colisão com Arthur Lira ao longo do último ano, este é o motivo para a cassação. A votação em plenário ainda não tem data para acontecer. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou que os aeroportos brasileiros vão receber investimentos de quase 10 bilhões de reais até 2026. De acordo com o ministro, haverá obras em 55 unidades. As prioridades, segundo ele, serão os aeroportos de Guarulhos, de Congonhas e Belém. Ao todo, serão destinados 8 bilhões e 700 milhões de reais em aportes de concessionárias privadas e 1 bilhão de reais em recursos públicos, com 66 intervenções. O aeroporto de Belém, no Pará, deve receber uma atenção especial. Isso porque a cidade recebe em novembro a Conferência Climática da ONU. O investimento neste espaço deve ser em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O aeroporto de Belém está se organizando para oferecer uma experiência renovada aos seus usuários, aumentando a qualidade dos serviços prestados aos passageiros. Com a finalização das obras, a área destinada ao embarque de voos, tanto nacionais quanto internacionais, será ampliada para 4.303 metros quadrados. A revitalização da área aeroportuária envolve aprimoramentos na infraestrutura de operações e ajustes para possibilitar a recepção de aviões maiores, sem limitações. Outros aeroportos da região também estão recebendo investimentos. São eles os de Santarém, Marabá, Carajás e Altamira. Somente nesses municípios, o governo Lula vai gastar aproximadamente 730 milhões de reais. Entre os dias 10 a 21 de novembro, a movimentação diária prevista é de 50 mil pessoas, quase 4 vezes o número atual de viajantes. A partir de hoje, turistas vindos do Canadá, Estados Unidos e Austrália vão precisar apresentar um visto para entrar no Brasil.
A decisão do governo Lula foi tomada em maio de 2023 como princípio de reciprocidade, já que cidadãos brasileiros precisam apresentar um documento para entrar nesses países. O valor do documento para entrar no Brasil é de cerca de R$ 479 e a estada não pode ultrapassar 90 dias. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia está arrastando a China para a guerra. Segundo ele, o Partido Comunista Chinês sabe que Moscou está recrutando cidadãos chineses para lutar na Ucrânia. O presidente ucraniano assegurou que o país identificou 155 chineses no fronte da guerra. E essa fala aconteceu após a denúncia da captura de 2 soldados possivelmente chineses no início da semana. Zelensky conversou com alguns jornalistas e afirmou que as autoridades russas estão arrastando outros países para o conflito. Mas Zelensky foi cauteloso e também disse que não sabe se houve alguma ordem. Um alto funcionário da Ucrânia divulgou um documento com os supostos nomes e dados de passaporte de 168 chineses, que, segundo a Ucrânia, foram recrutados pelo exército de Vladimir Putin. A China ainda não comentou sobre essas novas acusações. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o país pode reconhecer o Estado palestino no próximo verão europeu. A Palestina já é reconhecida como um Estado soberano por quase 150 países, mas a maioria das grandes potências ocidentais ainda apresentam rigidez ao tema. Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Japão são alguns exemplos. Macron disse que quer avançar coletivamente com o tema em junho, porque acha que é o justo a se fazer. Segundo ele, reconhecer a Palestina fará com que outros países também reconheçam Israel. A ministra das Relações Exteriores da Autoridade Palestina comemorou o anúncio e disse que o reconhecimento por parte da França seria um passo na direção certa. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse publicamente que é contra o reconhecimento de 2 estados. Após dias de tensão comercial e de incertezas nas bolsas de valores de todo o mundo, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que todo esse movimento foi planejado por Donald Trump. Ontem, o republicano anunciou uma pausa nas tarifas, exceto para a China. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira que a estratégia de Donald Trump teve o resultado planejado. O presidente dos Estados Unidos anunciou uma pausa de 90 dias em suas tarifas para o mundo, mas um aumento nas tarifas para a China. Eu disse a todos há uma semana neste mesmo lugar, não retaliem e serão recompensados. Portanto, todos os países do mundo que quiserem vir e negociar, estamos dispostos a ouvi-los. Vamos reduzir a tarifa básica para 10% para eles. E a China aumentará para 125%, devido à sua insistência na escalada. Não estou chamando de guerra comercial, mas estou dizendo que a China intensificou a tensão e o presidente Trump respondeu com muita coragem a isso. E vamos trabalhar em uma solução com nossos parceiros comerciais. Segundo o secretário do Tesouro, mais de 75 países entraram em contato para negociar. Trump anunciou na tarde desta quarta um recuo na guerra tarifária para os países que não anunciaram retaliação. Na última segunda-feira, o republicano afirmou que não estava considerando suspender as tarifas para permitir negociações com parceiros comerciais. Bem, não estamos considerando isso. Temos muitos países que estão vindo negociar acordos conosco. E serão acordos justos e, em certos casos, pagarão tarifas substanciais. Haverá acordos justos. Após Trump anunciar a pausa nesta quarta em suas tarifas, os principais índices de ações nos Estados Unidos subiram com força. A União Europeia decidiu hoje pausar por 90 dias as medidas retaliatórias contra os produtos importados dos Estados Unidos. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a União Europeia vai suspender por 90 dias as contramedidas às tarifas dos Estados Unidos para dar uma oportunidade às negociações. A líder do braço executivo do Bloco Europeu fez o anúncio da suspensão pelas redes sociais e afirmou que se as negociações não forem satisfatórias, as contramedidas vão entrar em vigor. Na última quarta, o presidente americano Donald Trump anunciou uma pausa na implementação das tarifas generalizadas que tinha decidido aplicar contra dezenas de países, entre eles os da União Europeia.
Von der Leyen já tinha celebrado a decisão de Trump sobre a interrupção na aplicação das tarifas e considerou o gesto um passo importante para estabilizar a economia mundial. A União Europeia foi afetada por 3 séries de tarifas americanas e agora busca um equilíbrio difícil entre as represálias e a promoção de negociações que permitam romper a escalada de tensões. O único país que não foi atingido pela interrupção das tarifas foi a China, que pediu nesta quinta aos Estados Unidos que os países alcancem um acordo de meio termo para encerrar a guerra comercial. O Ministério do Comércio afirmou que a porta do diálogo está aberta, mas as negociações devem ser baseadas no respeito mútuo, conduzidas de maneira igualitária. Alguns senadores dos Estados Unidos pediram uma investigação para saber se a atitude de Donald Trump constitui uma manipulação de mercado. Senadores americanos pediram uma investigação para verificar se o presidente Donald Trump se envolveu em uso indevido de informação privilegiada ou manipulação de mercado ao incentivar a compra de ações pouco antes da mudança repentina nas tarifas mundiais. As acusações surgiram depois que Trump anunciou minutos após a abertura de Wall Street que era hora de comprar. Horas depois, anunciou a suspensão por 90 dias de tarifas adicionais a dezenas de países, exceto a China, desencadeando uma recuperação histórica das bolsas. Depois de vários dias de queda, o índice Dow Jones fechou a quarta-feira com uma alta de 7,87%, o maior avanço diário desde 2008, enquanto o Nasdaq subiu 12,16%, o maior aumento desde 2001. O presidente americano também assinou a publicação na rede social Truth com as letras DJT, que correspondem tanto às iniciais do republicano quanto à sigla usada para a empresa Trump Media and Technology Group. As ações da companhia fecharam o dia com uma alta de 21,67%. A Casa Branca afirmou que Trump tem a responsabilidade de tranquilizar o povo americano diante do constante alarmismo da imprensa. A Casa Branca revisou nesta quinta-feira as tarifas contra a China e afirmou que as cobranças somam 145%. Isso porque as tarifas aplicadas ontem pelo presidente Donald Trump se somam às taxas de 84% já aplicadas anteriormente. Em meio a todas essas movimentações, o republicano afirmou que está confiante em chegar a um acordo com Pequim e disse que o presidente chinês Xi Jinping é amigo dele. A China não comentou sobre as novas alegações da Casa Branca. E os Estados Unidos impuseram novas sanções contra o Irã por conta do programa nuclear do país. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções nesta quarta-feira contra entidades e uma pessoa ligadas ao programa nuclear do Irã, dias antes do início das negociações sobre este tema entre os dois países. O Departamento do Tesouro informou a imposição de sanções a 5 entidades, entre elas a Organização de Energia Atômica do Irã e uma pessoa, por seu apoio a grupos que gerenciam ou supervisionam o programa nuclear do Irã. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, citado no comunicado, afirmou que a busca irresponsável do regime iraniano por armas nucleares continua sendo uma grave ameaça aos Estados Unidos, à estabilidade regional e à segurança mundial. Donald Trump anunciou de surpresa na segunda-feira, durante a visita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu à Casa Branca, que seu governo negociava de forma direta com o Irã sobre o programa nuclear e que uma reunião de alto nível estava planejada para sábado, apesar da ausência de relações diplomáticas entre os dois países há 45 anos. O Irã afirma que desenvolve um programa nuclear para fins civis, especialmente a geração de eletricidade. Os países ocidentais desconfiam dessa explicação e alguns líderes, especialmente Trump, suspeitam que Teherã esteja tentando desenvolver armas nucleares, acusações rejeitadas pela República Islâmica. Mais cedo, o Irã afirmou que está aberto aos investimentos americanos, mas se opõe a qualquer tentativa de mudança de regime. Donald Trump afirmou que uma ação militar contra o Irã é absolutamente possível se os dois países não chegarem a um acordo sobre o programa nuclear. Trump disse ainda que se a intervenção militar for necessária, Israel estará envolvido e será o líder da operação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que uma ação militar contra o Irã é absolutamente possível, caso não se chegue a um acordo sobre o programa nuclear iraniano, e acrescentou que não há muito tempo para alcançá-lo.
É um começo. Não temos muito tempo porque não vamos deixá-los ter uma arma nuclear. Não podemos deixá-los ter uma arma nuclear. E vamos deixá-los prosperar. Eu quero que eles prosperem. Eu quero que o Irã seja grande. A única coisa que eles não podem ter é uma arma nuclear. Eles entendem isso. As pessoas no Irã são tão incríveis e são tão inteligentes, mas estão em uma situação difícil, um regime difícil. Os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, suspeitam há décadas que Teherã pretende desenvolver armas nucleares. O Irã nega e afirma que suas atividades se limitam a fins civis. No próximo sábado, estão previstas negociações no Sultanato de Omã, com a participação do emissário americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e do ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi. Também nesta quarta-feira, Trump anunciou um recuo na guerra tarifária para os países que não anunciaram retaliação. Para a China, as taxas passaram a ser de 125%. O republicano disse também que a China quer um acordo comercial, mas não sabe como alcançá-lo. Depois afirmou que acordos comerciais serão alcançados com todos os países, incluindo a China. Outro país que investe em armas nucleares é a Coreia do Norte. E os Estados Unidos também estão de olho nas movimentações. A irmã do ditador Kim Jong-un afirmou nesta semana que a tentativa de eliminar as armas atômicas da Coreia do Norte é um sonho americano. Kim Yo-jong é a influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un e uma das principais autoridades em política externa na nação mais fechada do mundo. Nesta quarta-feira, ela criticou os esforços promovidos pelos Estados Unidos para eliminar as armas atômicas de seu país. A agência oficial de notícias KCNA disse que Jong considera qualquer discussão para convencer Pyongyang a renunciar às armas nucleares não mais do que um sonho que nunca se tornará realidade. O comentário ocorre depois que diplomatas de Seul, Tóquio e Washington divulgaram um comunicado na semana passada à margem de uma reunião de cúpula da OTAN, na qual reafirmaram seu compromisso com a completa desnuclearização do país asiático. Para a irmã do líder norte-coreano, falar abertamente sobre desmantelar as armas nucleares constitui o ato mais hostil de negação da soberania da Coreia do Norte. Em seu primeiro mandato, o presidente americano Donald Trump se reuniu com Kim Jong-un em 2018 e 2019 para buscar um acordo de desnuclearização. Mas depois da sua segunda reunião, que terminou sem acordo, Pyongyang intensificou os esforços para fortalecer sua capacidade militar e nuclear. Socorristas dominicanos encerraram os trabalhos de resgate na casa noturna que desabou em Santo Domingo. As autoridades disseram ainda ter encontrado os 20 últimos corpos nos escombros. O número oficial de mortos deve ser atualizado nas próximas horas. E no próximo bloco, a operação mira lavagem de dinheiro do PCC e também do Comando Vermelho. E ainda a irresponsabilidade de um motorista que atropelou e matou 2 jovens em São Paulo. Uma discussão entre passageiros da linha 7 Rubi da CPTM terminou com 3 pessoas esfaqueadas. A CPTM afirmou que uma equipe de segurança foi chamada para intervir na briga após um dos envolvidos desferir golpes de canivete contra um passageiro. O motivo da confusão não foi revelado. A empresa também disse que não tolera qualquer tipo de violência e que se compromete a colaborar com as investigações policiais. Uma visitante causou transtornos na Bienal do Ibirapuera. A mulher estava trafegando com uma motoneta elétrica. Ela perdeu o controle e quebrou um vaso, produzido em 1980. O vídeo que mostra a escultura no chão foi publicado por um perfil na rede social TikTok. Uma visitante quebrou um vaso, Pássaro Roca, que foi produzido em 1980. Segundo o perfil que publicou o vídeo nas redes sociais, a visitante estava olhando as obras do espaço quando foi sair e acabou acelerando com a motoneta. Nisso, ela perdeu o controle do veículo que bateu na obra. A SP Arte é realizado anualmente durante 5 dias, no pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera. Reúne galeria de artes e estúdios de design que trabalham com artistas contemporâneos e históricos do século XX e XXI. Além de galerias e estúdios, o evento também apresenta editoras, revistas, museus, instituições e espaços autônomos. Em nota, a SP Arte informou que a peça estava coberta por seguro e que a situação já foi resolvida entre os envolvidos.
2 jovens morreram após serem atropeladas em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. O motorista do veículo foi identificado como Brendo dos Santos, de 26 anos. O acidente aconteceu pouco antes do início da madrugada de hoje, na Avenida Goiás, no bairro Santo Antônio. Uma câmera de segurança mostra o momento em que as duas atravessavam a avenida. As duas conversavam enquanto atravessavam a rua quando foram atingidas por um veículo em alta velocidade. O condutor do veículo foi identificado como Brendo dos Santos, de 26 anos. Ele é estudante de Direito e dirigia um Honda Civic. Brendo disse que conduzia o veículo entre 60 e 70 km por hora, mas, segundo a Secretaria da Segurança Pública, a polícia obteve as imagens de câmeras de monitoramento que indicam que o autor dirigia em alta velocidade. O teste do bafômetro constatou que ele não estava bêbado. Depois, ele também foi submetido a uma contraprova junto ao Instituto Médico Legal, mas esse resultado ainda não foi divulgado. De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha que seguia em outro carro contou que foi ultrapassada pelo Honda Civic em altíssima velocidade. Segundo essa pessoa, após pararem em um semáforo, o Honda Civic arrancou bruscamente quando o sinal abriu. Ela afirma que Brendo e um outro carro, um Onix, estavam disputando um racha. Uma das jovens era Isabela Priel Regis, que fazia curso técnico de enfermagem. A segunda se chamava Isabela Helena de Lima Costa. As duas amigas voltavam de uma adega após comemorarem que uma delas iria começar em um emprego novo na semana que vem. O caso foi registrado como homicídio com dolo eventual, quando assume o risco por praticar altíssima periculosidade em via pública e mediante alta velocidade. A Polícia Civil do Rio de Janeiro e de São Paulo iniciaram hoje mais uma fase da Operação Contenção, tendo como alvo uma rede de lavagem de dinheiro que atende o Comando Vermelho e também o 1º Comando da capital. Segundo as investigações, o esquema movimentou 6 bilhões de reais em um ano e até criou um banco digital para ocultar os recursos provenientes do tráfico de drogas. A quadrilha ainda operava fintechs e contava com intermediadoras de pagamento, sem qualquer autorização do Banco Central. Ao todo, 22 empresas são investigadas no inquérito. Segundo a Polícia Fluminense, essa é a maior operação já realizada contra o CV, cujo núcleo financeiro tem ramificações em São Paulo com ligação direta com o PCC. Ainda de acordo com as investigações, o dinheiro lavado é usado para comprar armas de fogo e drogas e financia as disputas por expansão territorial em comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro. No fim da manhã de hoje, o secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, disse que essa foi a maior investigação da história da corporação. Cury afirmou também que uma das empresas do esquema de lavagem de dinheiro, uma perfumaria, movimentou sozinha 200 milhões de reais. Ainda segundo Cury, a investigação começou quando foi identificada a movimentação de valores altos. A polícia começou a investigar depósitos constantes de cifras milionárias, de 150 mil a 750 mil reais, em notas de 5, 10 e 20 reais. Uma outra operação no Rio de Janeiro suspendeu as atividades de 42 escolas municipais na manhã de hoje. As ações aconteceram nas comunidades do Complexo do Maré. Na Avenida Brasil, houve confronto entre policiais e criminosos. Os suspeitos fugiram. E o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou e anunciou a retomada das obras do metrô da Gávea. A concessionária Metrô Rio deve investir 600 milhões de reais. Pelo contrato assinado com o Metrô Rio, a concessionária deve injetar 600 milhões de reais para escavar 60 metros de túnel que restam e de instalar os elevadores até a plataforma. A concessão do serviço será até 2048. Castro afirmou que o reinício das obras significa um avanço nas discussões sobre transporte público, como no caso da gestão das barcas e dos trens. Ele disse ainda que pensa em rever conexões e o metrô de superfície, além de levar o metrô para a Baixada e Zona Oeste da cidade. O governador disse ainda que vai comprar novas composições para os trens e metrô. Mas o assunto de transporte público não anda agradando os cariocas. Durante a cerimônia, alunos protestaram contra o reajuste da tarifa do metrô, que custará quase R$ 8,00 a partir do próximo sábado. Essa obra está parada há quase 10 anos. Ao todo, o projeto já consumiu mais de 10 bilhões de reais. Um avião de pequeno porte caiu em Campina Grande, na Paraíba. O piloto e o mecânico que estavam na aeronave sobreviveram e foram levados para um hospital da região.
Segundo as primeiras informações, a aeronave fazia voos de instrução, mas em nota, a Unifacisa, dona do avião, informou que ele não tem essa finalidade e também não possui relação com o curso prático de aviação que oferece. A instituição disse também que o piloto identificou um problema no monomotor logo após a decolagem e, por isso, fez um pouso forçado. O piloto e o mecânico sobreviveram ao acidente e foram hospitalizados. Horas mais tarde, os dois tiveram alta médica. Investigadores do CENIPA foram acionados para coletar informações e verificar os danos causados. O órgão afirmou que a conclusão da investigação estará disponível o mais breve possível. Daqui a pouco, procedimentos estéticos conquistam mulheres iranianas e os gols da Copa Libertadores da América. O inverno na Rússia já acabou, mas a neve não para de cair na capital Moscou. O fenômeno fora de época é raro e divide opiniões. A primavera boreal já entrou no calendário do hemisfério norte desde o dia 20 de março, mas o inverno se recusa a ir embora, pelo menos em Moscou. A capital russa tem enfrentado uma grande quantidade de neve nos últimos dias. O fenômeno é raro em abril e, apesar de bonito, tem deixado as ruas da cidade bem lamacenta. Os bulbos e brotos já estão inchando e ansiamos por flores, calor e primavera, então o inverno deveria ser inverno. Acho que agora não é hora para isso. Mas nem todo moscovita se ressente do clima e muitos chegam a celebrar. Todo tipo de clima é bom. Este clima é uma dádiva para a natureza e as plantas. Como não houve neve neste inverno, pelo menos agora o solo receberá um pouco de umidade. Como cientista do solo, entendo que isso é necessário. Tardio, mas necessário. Devemos ficar felizes com qualquer fenômeno climático, desde que não seja destrutivo, é claro. De acordo com os meteorologistas, Moscou registrou quase um montante de um mês de queda de neve nos últimos dias. Um movimento atípico tem ganhado espaço no Irã. As iranianas têm buscado procedimentos de rinoplastia e outras cirurgias de estética para se adequarem aos padrões de beleza ocidentais. O corpo feminino é rigidamente controlado pelo governo do país. A indústria da beleza iraniana é praticamente centrada no rosto das pacientes por causa do Islã. A política de costumes do país é rígida e obriga o uso do hijab pelas mulheres, ou seja, a vestimenta que cobre quase todo o corpo. Em meio às tradições da fé, a rinoplastia, uma cirurgia plástica que modifica a estrutura do nariz, se tornou muito popular. A tendência não é exclusiva do nosso país, é prevalente em todo o Oriente Médio. Em muitos países árabes, cirurgias de nariz e rosto são muito populares. Culturalmente, essa tendência pode ser influenciada pelo hijab, já que é uma forte ênfase em realçar a beleza facial. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, sediada nos Estados Unidos, mais de 264 mil cirurgias estéticas foram realizadas no Irã em 2023, sendo a rinoplastia a mais comum. Em Teherã e outras cidades iranianas, as clínicas de beleza anunciam seus serviços em outdoors coloridos, prometendo narizes esculpidos, pele impecável e dentes perfeitos. Bem, minha autoconfiança aumentou muito. Gosto muito mais de mim mesma. As reações que recebi das pessoas ao meu redor, depois da minha operação, que me diziam que fiquei mais bonita, tiveram um grande impacto na minha autoconfiança. No Irã, onde o salário mínimo é de $100, uma rinoplastia básica custa até $1.000, cerca de R$6.000, muito mais barato do que em outras nações. Durante anos, o país teve centros médicos altamente avançados e se tornou um destino para estrangeiros que buscam cirurgias estéticas acessíveis e de alta qualidade. Mas os procedimentos também trazem riscos. As autoridades iranianas alertaram sobre a proliferação de clínicas não autorizadas que realizam cirurgias estéticas mal-sucedidas que desencadeiam até mortes. Riscos que não afastam os pacientes das salas de cirurgia atrás de um resultado natural. Esta é uma tendência global, o que significa que não se limita apenas ao Irã. Há cerca de 30 ou 40 anos, as pessoas gostavam de narizes com formatos mais refinados. Mas agora, a tendência global é que as pessoas gostem de narizes com aparência natural, o que significa que querem que ele seja bonito, mas sem mostrar que foi operado.
o sucesso no rosto feminino rompe inclusive a barreira do sexo. O Irã também tem registrado o aumento de homens atrás de procedimentos como implante capilar. Há pacientes, inclusive, que se endividam para aparecer bem na foto. No final, etnia, credo ou sexo pode não fazer muita diferença quando o assunto é melhorar a aparência. O projeto de restauração de um navio sueco que afundou há 400 anos atingiu um estágio crucial com a instalação de uma estrutura metálica para reforçar o casco. 98% do navio original segue preservado. O Vasa, um navio de guerra com quase 400 anos, é hoje uma das principais atrações turísticas de Estocolmo. O barco afundou em sua viagem inaugural em 1628 e permaneceu no fundo do mar até ser resgatado em 1961. Recentemente, o projeto de restauração do Vasa atingiu um estágio crucial com a instalação de uma estrutura metálica para reforçar o casco. A nova estrutura de suporte vai ser implementada em 3 fases diferentes. Primeiro, uma estrutura de suporte externa, que fixará o navio na forma em que ele está. A segunda, terá uma estrutura interna, que aguentará o peso do convés. E a terceira coisa que faremos é endireitar o navio, que está inclinado para a esquerda. O navio, símbolo do auge sueco no começo do século XVII, só realizou um breve trajeto de 15 minutos no dia que levantou o âncora. Devido a uma falha de projeto, ele virou e afundou ao longo da capital Estocolmo. O Vasa é como um momento congelado no tempo em 1628. Assim, podemos aprender muito sobre todas as pessoas que viveram a bordo do navio e, claro, também podemos aprender sobre navios de guerra e guerra em geral. Mas o mais importante é o fato de estar tão bem preservado. 98% do navio é original e isso é único no mundo. 98% of the ship is original and that's unique in the world. Durante mais de 3 séculos, o navio permaneceu protegido na lama e na água sem muito sal do Báltico, até ser levado à superfície há 61 anos em uma operação delicada. Desde então, o Vasa está exposto em um museu que leva o seu nome em Estocolmo. Mas a sua conservação é complexa, já que a madeira encolhe com o passar dos anos. Acho que é uma chance de ver algo que raramente se tem oportunidade. Sabe, um navio original e preservado com essa qualidade e design. É fantástico. A restauração do Vasa, orçada entre 14 milhões e 600 mil e 19 milhões e 400 mil dólares, deve ser concluída até 2028, ano que marca o aniversário de 400 anos do naufrágio. Um estudo publicado hoje afirma que o consumo de energia vai aumentar nos próximos 5 anos por conta da alta demanda da inteligência artificial. Um relatório da Agência Internacional de Energia publicado nesta quinta-feira revela que o consumo de eletricidade dos centros de dados deve mais que dobrar até 2030, impulsionado pela inteligência artificial. Famintos por energia, os centros de dados aumentaram a demanda com o recente desenvolvimento da chamada IA generativa, que requer capacidades de cálculo colossais para processar a informação acumulada em bases de dados gigantescas. Em 2024, os centros de dados representaram apenas 1,5% do consumo elétrico mundial, mas o crescimento é exponencial. O relatório afirma que é esperado que a demanda alcance os 945 terawatts-hora, o que representa pouco menos de 3% do consumo total da eletricidade mundial e mais do que o consumo atual de eletricidade do Japão. Os centros de dados estão espalhados de maneira desigual no mundo e concentrados em algumas regiões dentro dos países, o que representa desafios em termos de fornecimento e dimensionamento da rede elétrica. Estados Unidos, Europa e China representam atualmente cerca de 85% do consumo dos centros de dados. Somente nos Estados Unidos, os centros de dados estão a caminho de responder por quase metade desse crescimento projetado até 2030. A corrida pelos centros de dados vai levar a um aumento das emissões relacionadas ao consumo de eletricidade, das 180 milhões de toneladas atuais de gás carbônico para 300 milhões de toneladas em 2035. E na Copa Libertadores, o Bahia fez história. Pela primeira vez, venceu fora de casa na competição. Vamos ver. O time do Bahia mostrou garra contra o Nacional. O time entrosado encontrou dificuldade, já que o adversário recuou e baixou a marcação. Mas no segundo tempo, uma bola açucarada sobrou no pé de Eric Pulgar. O atacante do Bahia bateu de chapa e fez o golaço para dar a vitória aos baianos.
O outro brasileiro que jogou, mas que perdeu, foi o Flamengo. O time de Felipe Luiz não estava numa boa noite. Aos 22 minutos, o árbitro marcou o pênalti após toque de mão. Leonardo Heredia abriu o placar. No final do primeiro tempo, José Florentin antecipou a marcação e fez mais um. No segundo tempo, De La Cruz diminuiu com esse golaço de falta. Mas foi apenas isso. Daqui a pouco tem mais Libertadores. O Internacional já está jogando com o Atlético Nacional. E essa partida começou agora há pouco, às 7 horas. Depois o Fortaleza vai enfrentar o Colo-Colo do Chile, fora de casa, a partir das 9 horas da noite. E às 9h30, o São Paulo recebe o Alianza Lima no estádio Morumbi. Amanhã a gente mostra todos os lances aqui para você. E o Diário de Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Daqui a pouquinho, a partir das 8 horas, tem a transmissão ao vivo, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional, do jejum desse mês de abril desse ano de 2025, é o Jejum da Graça, que se inicia hoje. Você acompanha ao vivo aqui na Rede Gospel de televisão. Amanhã nós estamos de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando YouTube Rede Gospel TV Oficial. Boa noite e até amanhã.